Olá, meus amores do sexto ano. Aqui estou desejando a vocês que essa tarde seja maravilhosa e agradecendo a Deus por estar de volta. Na aula passada, nós iniciamos o capítulo 6. Hoje nós vamos estudar os 4 povos que invadiram a Mesopotâmia, que foram os sumérios, os caldeus, os assírios e os acádios. Eu quero que vocês peguem o livro na página 88 para acompanharem a aula. Se for possível, um caderninho para fazer anotações. Outra coisa importante, devem colocar a data desta aula e as atividades vão ser respondidas no caderno. Vamos primeiro falar sobre os sumérios. Os sumérios habitaram na Mesopotâmia no ano de 3500 a.C. Eles viviam em cidades independentes, cidades-estados, que nós até já estudamos sobre isso. Eram cidades autônomas, não dependiam umas das outras. Entre as principais cidades estavam Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Viviam da agricultura, criavam animais e pescavam. Eram comerciantes e se desenvolveram muito a ponto de criar uma escrita para poder registrar os seus lucros, registrar também os acontecimentos do reino, as conquistas de guerras, porque até então não havia uma escrita, somente a escrita hieroglífica que vocês sabiam do Egito. A escrita deles se chamava escrita cuneiforme. Por que esse nome cuneiforme? Eram símbolos que eles faziam num pedaço de argila úmida. E essa escrita tinha forma de cunha, né? Eram sinais. Depois eles pegavam aquela argila e assavam no forno. Então aquilo ali pôde durar muito tempo. No ano de 1853, isso aqui é uma curiosidade para vocês. No ano de 1853, no século XIX, foi encontrado na biblioteca de Nínive, na Mesopotâmia, os arqueólogos encontraram mais de 1000 tábuas de argila que constavam fatos religiosos, políticos, sociais, a vida do povo da Mesopotâmia. Então eles puderam conhecer a história desse povo. Bom, as invasões eram constantes e com essas invasões o império se enfraqueceu. E aí veio um outro povo, os caldeus, que dominaram os sumérios no ano de 2330 a.C. O primeiro rei a governar foi Sargão II. Sargão II, como iniciativa, ele reuniu todas as cidades-estados num só reino. E aí ele fundou o primeiro Império Babilônico. Porém, esse império também não vai durar muito. Hammurabi foi um outro rei que governou após Sargão II. Hammurabi, ele governou a Mesopotâmia por 40 anos. 40 anos. Ficou famoso porque ele criou um código. Vocês sabem que um código é uma reunião de leis, um conjunto de leis. Porém, essas leis eram consideradas tirânicas, porque eram leis que, severas demais, prejudicavam as pessoas. Como eu havia dito, esse império também vai se enfraquecer e aí vai chegar um outro povo, os assírios. Os assírios eram considerados o povo mais guerreiro da antiguidade. Eles não eram ligados às artes como os outros povos. Eles só se ligavam às guerras. Então, eram extremamente cruéis. Tratavam a população com autoritarismo e desenvolveram artes militares, usavam castigos cruéis para com aqueles que não quisessem obedecer às leis. No ano de 626 a.C., aconteceram várias revoltas internas e o Império Assírio chegou ao fim.
no governo de Nabopolassar. Surge então o segundo Império Babilônico. E o primeiro rei a governar foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele, após a Babilônia voltar a ser a capital, ter a capital em Nínive, ele foi dominado pelos caldeus. O primeiro rei do segundo império, que foi Nabucodonosor, ele fez uma coisa muito importante na época dele. Ele criou o Jardim Suspenso da Babilônia. Esse Jardim Suspenso foi considerado na antiguidade como uma das 7 maravilhas do mundo. Isso aí fez com que ele tivesse bastante influência na época. Porém, mesmo assim, esse império não chegou a durar muito, porque outros povos invadiram também. Bom, chegamos ao final do estudo desses povos. O que vocês têm que fazer? Pegar o livro na página 88, 89, até a página 91 e fazer uma revisão do que a professora falou para vocês. Em seguida, eu gostaria que vocês ouvissem com atenção e copiassem agora no caderno. A professora ainda não está podendo, eu ainda estou em recuperação, não está podendo escrever para vocês as atividades. Então vocês façam o favor, peguem o caderno agora e anotem a atividade que vocês têm que fazer.